Eu já venho trabalhando com isso há um tempo considerável, desde 2017, e consigo me sustentar com isso desde 2020. Se você é mais antigo aqui no canal, você já sabe disso. E a gente pegou aí, depois de 2019, basicamente, a gente pegou um grande boom do mercado de tráfego pago. E eu vi muita gente da minha área, principalmente na social media, migrando para o mercado de tráfego pago. O que eu fiz na época foi me adaptar e conseguir juntar os dois serviços e unificar e conseguir escalar a minha prestação de serviço utilizando o social media e o tráfego pago. O que muita gente deve pensar, e que eu acho que é um pensamento errado, é que o social media basicamente ele só cria postagens para o Instagram ou para qualquer rede social. Mas não é bem assim. O que eu chamo de um bom social media, no caso, ele se torna depois um estrategista. E ele pode ser um estrategista digital, que é onde você consegue montar estratégias digitais utilizando lançamentos, utilizando funis de vendas e outras coisas, né, não necessariamente voltada ao social media, ou pelo menos um estrategista de conteúdo, que é uma pessoa que entende de funil de conteúdo, entende de, né, tudo que precisa para produzir um conteúdo para não só ser um fazedor de post, e sim um social media de verdade. E aí vem outra pergunta que é, hoje em dia, com a IA e com tudo que vem acontecendo no mercado, ainda dá para ganhar pelo menos aí 20 mil reais por mês trabalhando como social media? Porque se for pensar, 20 mil reais por mês hoje é cerca de 1% da população brasileira que ganha essa média de salário por mês. E eu preciso hoje, eu pretendo te dizer, te contar uma resposta, te mostrar se é possível, se não é possível, como que a gente consegue fazer isso, se você achar que é acessível você executar essa estratégia que eu vou te passar. Então sim, dá para ganhar 20 mil reais por mês sendo social media, mas não é do jeito que você está pensando. E aí com isso eu quero te mostrar as habilidades necessárias que você precisa desenvolver para conseguir chegar nesse patamar e por que 95% de todo mundo que começa como social media ou até em qualquer outra função no marketing digital não consegue nem passar dos 3 mil reais por mês. Primeira coisa, eu quero tirar essa ilusão romântica de que o social media ele só faz alguns posts bonitos, agenda umas publicações e consegue aí cobrar 2 mil reais por mês, e isso não existe mais. Assim, em 2020 já era basicamente impossível você gerenciar as redes sociais de uma empresa e conseguir cobrar 2 mil reais por isso. Já era praticamente impossível, porque 2 mil reais a pessoa contrata uma pessoa física, né, para ficar ali fixamente dentro da empresa e fazer esse serviço que é bem meia boca se a gente for levar em consideração. E assim como em 2019 o mercado de tráfego pago explodiu, o mercado de social media também explodiu, porque quem decidiu ficar no mercado, se especializar, ganhou muito dinheiro com isso. Mas o problema é que todo mundo que fez um cursinho aí de 3 dias já se considera especialista. E aí é que está o problema. Hoje em dia, a maioria dos clientes não querem mais pagar caro por um serviço que qualquer commodity, né, qualquer estagiário hoje com Canva, com ChatGPT, consegue criar aí infinitas publicações para uma rede social. E aí, se você quiser ganhar os 20 mil reais por mês, você não pode ser um social media, você precisa ser um estrategista digital. Então, alguns levels acima de um social media, porque você aprende muito mais coisas e você tem um olhar muito mais estratégico visando o resultado. Porque quando você visa o resultado e você sabe o que está fazendo, e aí está o seu diferencial. Porque apertar botão, montar uma publicação no Canva, todo mundo sabe fazer. Né? Se eu te entregar aqui as orientações para fazer uma publicação no Canva, você sabe fazer. Agora, o que você precisa pensar para montar a publicação certa, para alcançar o objetivo correto, o objetivo que o seu cliente procura, a sequência de publicação que precisa, o formato que precisa, quais são as redes sociais, tudo esse entendimento é um cara que tem a estratégia na cabeça que consegue montar, entende? Então, basicamente, a diferença é o social media, ele executa e o estrategista, ele pensa. E eu até consigo te dizer com mais clareza porque eu já contratei alguns social medias, né, para trabalhar na minha equipe, para trabalhar nos projetos que eu gerenciava, né, que eu fazia a parte estratégica. Então, eu contratei alguns social medias e, de fato, quando eu contratava um social media, ele recebia um salário por mês e ele executava exatamente o que o estrategista e eu pedíamos, né, a gente montava porque a gente sabia que aquilo ali ia levar o resultado que o cliente estava esperando. E se você é social media e está nesse vídeo, eu imagino que você ia sentir uma frustração tremenda de fazer toda uma apresentação, de fazer todo o estudo, de montar slide, fazer uma apresentação para um cliente que no fim o seu cliente fala que o sobrinho dele faz por 500 reais a mesma coisa que você planejou agora. Ou então você consegue um cliente, cria diversos conteúdos, monta todo o seu trabalho que você executou e o cara te pergunta cadê as vendas, que basicamente ele queria contratar um serviço de tráfego pago, de consultoria comercial e achou que o social media basicamente ia alavancar as vendas. E tipo, então quer dizer que fazer posts, né, não dá resultado? Sim, dá resultado, mas a gente trabalha aí com uma forma orgânica. Então é uma estratégia muito diferente e eu não recomendaria, se a gente principalmente vai falando de negócios locais aqui, né, como clínicas, pet shops, restaurante, de a pessoa não investir em tráfego pago, porque o tráfego pago ele vai acelerar algumas etapas.
E eu não recomendo também fazer só o tráfego pago sem fazer o social media, porque a gente precisa usar o tráfego pago para escalar o resultado do social media. Então o tráfego pago vai ser otimizado porque a gente já tem algumas coisas orgânicas sendo testadas e ele vai conseguir te dar resultado. Então assim, o tráfego pago a gente compra dados, a gente compra informações, a gente compra leads, por isso que ele é muito mais utilizado para venda, né, para performance de um time comercial de uma empresa. Então eu com certeza, o ponto mais chave aqui é você entender, né, o que o seu cliente está procurando para oferecer o melhor serviço. Mas aí depois dessas propostas todas, ouvindo isso do seu cliente, você não sabe se o problema está na sua entrega, está no seu valor, está cobrando caro, está cobrando barato, mas a verdade é que o mercado ele simplesmente evoluiu e a gente precisa se adaptar ao mercado. Mas vamos ao que interessa então, o que a gente precisa fazer para chegar nos 20 mil reais por mês sendo no social media, né? Primeira coisa que você precisa é parar de ser um prestador de serviço e precisa virar um solucionador de problemas. Então, enxergar num nicho específico ou no mercado, como eu trabalhei muito para negócios locais e profissionais de saúde, como médicos, nutricionistas, clínicas, eu já sabia mais ou menos qual era o principal problema deles com as redes sociais e principalmente com as vendas. Então, eu conseguia casar na minha proposta o que eles precisavam para ter o resultado que eles estavam querendo e como que o meu serviço se encaixava como uma solução para isso. Essa é a pegada de uma reunião de vendas que muitas vezes as pessoas não conseguem mostrar para o cliente esse valor, né? E aí a reunião acaba se tornando, o cliente não vê o valor do seu serviço, acha que é caro ou então acaba simplesmente não fechando a venda. Porque assim, no fim, o cliente ele não quer post, ele não quer engajamento, ele quer venda, ele quer dinheiro, ele quer faturamento. Então, se a gente não conseguir mostrar para ele que o nosso trabalho vai entregar isso de alguma maneira, é onde o cliente não fecha, né? Então é onde torna basicamente impossível a gente conseguir prospectar clientes e chegar nesse faturamento. A entrega sua pode ser a mesma. Isso é uma coisa que eu aprendi lá em 2020. A entrega que você vai fazer pode ser a mesma. Você precisa empacotar, moldar para que o cliente enxergue que aquilo ali não é simplesmente fazer post. Você precisa mostrar para ele que é um serviço, é uma etapa, né, dentro de uma escada que vai aumentar o faturamento dele, é uma etapa que precisa ser feita. É a parte de social media, a parte de criação de conteúdo, a parte de posicionamento. Isso precisa ser mostrado para o cliente como uma etapa essencial a ele conseguir melhorar o faturamento dele. Então, esse ponto precisa ser mostrado e muita gente acaba esquecendo. E a mesma coisa vale para o tráfego pago. Por exemplo, quando a gente faz tráfego pago, a gente vai colocar a loja da pessoa em evidência. A gente vai trazer muitas pessoas, é tráfego pago. Então, a gente vai fazer um tráfego de pessoas para um perfil do Instagram, para um site. E se esse perfil do Instagram não está bem montado? E se esse perfil de Instagram está abandonado ou tem pouquíssimos posts, o cliente fica meio assim na dúvida, pô, não é uma loja tão grande, não é uma loja muito ativa, tudo isso tem que ser pensado. E aí entra a importância desse serviço, sabe? A gente precisa organizar a casa, precisa potencializar o serviço. Basicamente, se a gente tem um trabalho de social media bem feito, o tráfego pago ele acaba se tornando, aumentando as taxas de vendas, taxas de conversão, abaixando o custo por lead. Tudo é impactado e isso tudo precisa ser mostrado para o cliente. Porque não espere que o cliente entenda o que você oferece. Não espere que o cliente entenda o que faz no social media, o que faz no tráfego pago. Não espere isso. A segunda coisa é que você precisa dominar as ferramentas. Vai chegar um momento, eu imagino que com 20 mil reais por mês faturados, você já vai ter algumas pessoas para quem você delega algumas funções. Mas no começo você vai fazer tudo sozinho, então você precisa dominar aí como se fosse um pack de ferramentas, incluindo o Canva, incluindo o CapCut, incluindo até ferramentas de relatórios, né, de analytics, CRM, qualquer coisa que o seu nicho, né, de cliente vai precisar. Você precisa dominar isso para entender o lado do cliente e saber oferecer da melhor forma as soluções que você tem para oferecer. E aqui você tem que levar em conta quantos clientes você consegue atender, porque a gente está falando de 20 mil reais, são 20 contratos de R$1.000, 40 contratos de R$500, e aí eu acho basicamente impossível. Não te recomendo, não que eu não recomendo fechar contratos de R$500, eu não recomendo você fechar todos os 40 contratos de R$500, entende? Ou então até menos de 20 contratos, se você fechar alguns contratos de 1.500, de 2.000 e por aí vai. Isso não é impossível, tá? Mas leve em consideração que quanto mais alto o contrato, o seu serviço precisa justificar o preço. O seu cliente não vai te pagar 5 mil reais por mês se o trabalho que você entrega não impacta nesse faturamento, né? Você tem que entregar pelo menos aí 3 vezes o que ele paga para você em valor direto para ele. Então, se ele paga 5 mil reais, o seu trabalho tem que impactar em quase 15 mil reais de vendas. E aí, depois de tudo que a gente falou, aqui vem o pulo do gato e o que diferencia basicamente dos social medias que ganham 20, 30 mil reais por mês de quem ganha apenas 3 mil reais por mês. A gente entende que a prospecção ativa e consultiva de clientes é o grande diferencial, porque a maioria das pessoas elas esperam um cliente chegar até eles ou depende 100% de uma indicação de clientes. E aí é onde está o maior erro, porque a gente normalmente tem uma rotação grande de clientes e se você não tiver o tempo todo prospectando onde seu faturamento cai, ou então você nunca consegue arrancar as barreiras de 3, 5, 10 mil reais por mês. Você tem um faturamento de 20 mil reais, você vai ter algumas pessoas para delegar, então você precisa ter aí um ciclo já girando de contratações e, cara, você provavelmente vai ter já um processo comercial desenhado, né? Uma forma por onde que você capta os clientes, quanto custa para você captar um cliente e por aí vai. Tudo isso vai ser meio que automático, você vai ser forçado a aprender isso e a ter isso desenhado.
Outro ponto você, para ganhar 20 mil reais por mês, você precisa fechar contratos acima de 1.000, 1.500 reais. Isso é obrigatório, assim vai ficar mais fácil para você também. E a grande diferença de pessoas que fecham contratos todos os meses, fecham contratos maiores, primeira coisa antes de entrar em reunião com o cliente, ou antes de prospectar um cliente, estudar o negócio do cliente, entender como que funciona, da onde que vem o dinheiro, como que ele vende, qual é mais ou menos o giro médio, uma ideia de faturamento que ele tem, quantas pessoas ele tem numa operação, o que seria um faturamento ideal. Esse estudo ele precisa ser feito. A gente precisa, por quê? A gente precisa identificar os gargalos, né? Onde estão as dificuldades. Qual é o ponto ideal desse cliente? Quais são as referências dos concorrentes ideais que estão acima dele e o que está impedindo ele de chegar no nível desses concorrentes, por exemplo. Todo esse estudo tem que ser feito. Porque a partir do momento que você faz esse estudo, você entende como que você consegue encaixar o seu serviço com uma solução. E aí você oferece essa solução para ele. Você não está, eu faço social media por 2 mil reais por mês. Não, eu vou te ajudar aqui a aumentar o teu faturamento em 15 mil reais fazendo isso da seguinte forma. Você precisa fazer essas coisas e eu consigo te entregar esse serviço aqui, assim, em 3, 6 meses, por exemplo. Você precisa mostrar e entender como é que você vai ajudar o seu cliente. E a partir do momento que você chega nesse nível de entender o cliente, nesse nível de conseguir mostrar para o cliente que você é uma solução, não tem competição de preço. Você não compete nunca com preço. Você vai competir apenas com você mesmo. E aí é muito mais fácil o cliente entender a sua solução, ver o valor na sua proposta, porque ele está vendo o resultado que ele vai ter quando ele te contratar ou que ele vai deixar de ter se ele não te contratar. E não só que ele vai ter um custo a mais de 2, 3 mil reais por mês. Depois de tudo isso, assim, tem muitas coisas que eu poderia até adentrar nesse vídeo, mas eu não quero que o vídeo fique muito longo. Eu posso até entrar nesse assunto de novo no futuro. Você deixa no comentário aí se você quiser que eu traga mais sobre esse assunto. Mas basicamente você vai aprender sobre várias ferramentas, você vai ter várias ferramentas que você vai precisar pagar assinatura, vai ter que procurar contabilidade, enfim, tem outras coisas mais burocráticas que precisa ser feito, mas com o tempo, fazendo isso com experiência, você vai ter uma autoridade nisso, você vai ter vários clientes que te indicam, tudo isso vai acarretar na seguinte questão: você tem uma renda, você ganha 20 mil reais por mês como social media e você vira uma autoridade na prestação de serviço e você consegue agora ajudar outros social medias, outras pessoas que querem viver disso também. E aí você começa a vender curso, mentoria, consultoria para empresa que não vai te contratar às vezes, mas você vai prestar uma consultoria para eles. Então tudo isso vai se tornando um caminho e é o que eu estou fazendo agora, basicamente, depois de trabalhar bastante tempo como social media. Tenho meus clientes ainda, tenho vários clientes, mas entrei no mercado agora de educação também, tentando ajudar e ensinar outras pessoas, porque a gente consegue utilizar a internet para escalar esse canal de venda. E vou te dizer que fazendo um vídeo sobre esse assunto parece que é mais fácil do que, mais fácil do que parece, mas não é tão simples assim, vai levar algum tempo, mas é totalmente possível, né? A ideia do vídeo era essa, trazer, mas é totalmente possível, precisa seguir alguns protocolos disso e, enfim, no fim você só precisa executar isso e esse caminho chega de uma forma ou de outra, não tem como escapar disso. Talvez outro dia eu até entre no questão do assunto de contratações, como que a gente faz para delegar, né? Toda a empresa funcionava em home office e tal, como que funciona tudo isso para mostrar para vocês. Mas no fim, a pergunta que você queria é possível sim, mas você não vai esperar ter o mesmo esforço, ter a mesma capacidade de uma pessoa aí que fecha contratos de 500 reais, ganha 3 mil reais por mês. É muito mais difícil, né? Você precisa se tornar a pessoa que de fato vai ganhar 20 mil reais por mês. E isso é um processo, você precisa procurar por isso e aguentar esse processo, porque não vai ser fácil. Vai ter muitos momentos complicados, mas você está no caminho que você está buscando, né, chegar. Já me conta aqui nos comentários se você está nesse caminho de estruturação, está nesse caminho de virar social media, ou então tentando chegar num faturamento mais alto, furar alguma barreira de valor. E também, aqui no primeiro comentário fixado e na descrição também, vou deixar o link da Atlas News, que é a nossa newsletter gratuita, onde eu escrevo lá de segunda a sexta, às 11h59, sobre bastidores de marketing digital, sobre reflexões, tudo que a gente precisa, tudo que eu já vivenciei e que eu vivo hoje, trabalhando no meu dia a dia, eu compartilho lá com vocês. É de graça, tá aqui no link na descrição. Não esquece de deixar um feedback para mim no vídeo, um like, um dislike também pode ser, mas se fizer sentido para você, comenta aqui e não se esquece também de se inscrever no canal. A gente se vê no próximo vídeo. Um grande abraço, valeu, tchau, tchau.